Fala, piloto! Começamos agora mais um programa Lamoto Road Community, aqui na Poa Streaming TV, com o patrocínio de Alltracks, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. Aero Helmets, distribuído por nossos amigos da Sportsco. E Spinelli Motos, a mais completa loja de equipamentos e acessórios para motociclistas do sul do Brasil. E CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo. Eu sou Marcelo Paes e hoje estou com Denísio do Nascimento, direto de Santa Catarina, região de Itajaí, Brusque, aquela terra boa ali, de muitos negócios, alta produtividade, né? Esse empresário e piloto que tem uma história linda, né? Que começou, ele vai contar isso para nós, começou vendendo desenhos na escola, né, para os coleguinhas da escola, e também picolé que a mãe fazia no bairro. Tem uma história muito legal aí de empreendedorismo mesmo, né? E hoje presidente da Embrast, indústria que comercializa também uma série de produtos em vários mercados de atuação. Ele dá continuidade à sua carreira como empresário, mas também como piloto, né, de competições aí pelo Brasil e mundo afora. Deni, é um prazerzaço te ter aqui. Bem-vindo ao programa Lamoto Road Community. Opa, boa noite aí, Marcelo. Eu que agradeço aí o convite de poder estar participando aí do seu programa. Então, é uma honra poder estar aqui, é, falar um pouco aí da minha história de vida aí, tanto no lado esportivo aí, que é o nosso amor aí pelas duas rodas, né? E também o lado profissional aí, que a gente sempre tem que levar os dois juntos, né, Marcelo? Isso aí, maravilha. Mais uma vez, obrigado pela tua presença remota, mas é uma presença muito calorosa aqui, né? Para quem é novo aqui, né, já faço aí o convite, né? Se inscreve no canal YouTube, nos canais YouTube, né? Marca o sininho lá para receber as notificações e acompanha a programação aqui da Poa Streaming TV, porque tem coisa muito legal, muito variada aqui também. Este é o Lamoto Road Community, né? Na programação da Poa Streaming TV, que acontece quinzenalmente. Você tem um programa novo, né? Às vezes é ao vivo, às vezes é gravado, e tem as reprises que rolam aí durante a semana, sempre às quartas-feiras, às 18h30, e depois no fim de semana também. Denísio, você é um empresário do setor plástico e de outras áreas também, né? Com uma atuação em segmentos diversos aí, né? Como varejo alimentar. Eu tive uma passagem muito legal no varejo alimentar, multinacionais. É bastante nervoso esse segmento aí. Variedade, saúde, né? E também como indústria, né? Mas antes de tudo, você é um vendedor. Ou será que eu estou errado? Porque você começou vendendo. Como é que é essa história? Como é que você, enfim, enveredou por esse caminho aí profissional, Denísio? Bom, Marcelo, vamos lá. A história é longa, mas eu vou tentar aqui passar para você aí um pouquinho, né? Sabes que o meu pai era vendedor e eu nunca me enxerguei vendedor, né? Eu sempre achava que isso era uma profissão que eu não ia seguir, porque meu pai já era desse ramo e eu achava ele, não sei se talvez porque ele era muito ausente em casa, vamos dizer, durante a infância, que talvez eu nunca me apaixonei inicialmente por essa profissão, né? E acabou que quando eu iniciei o meu trabalho com 15 anos na Bilu, que era uma indústria de alimentos aqui da região, e o meu diretor é que enxergou isso em mim e de repente lá de um dia ou outro ele disse, cara, tem que ser vendedor. Eu disse, mas como vendedor? Eu não quero ser esse negócio aí, rapaz, isso aí não é para mim, o meu pai já tem isso na veia e ele notou que eu tinha uma facilidade de conversar com, vamos dizer, com os clientes e de conseguir fazer negócios e na época eu trabalhava, vamos dizer, no faturamento lá daquela empresa e simplesmente auxiliava, vamos dizer, aqueles clientes que ligavam para lá e de repente, quando vi, eu estava vendendo, o cliente queria comprar uma caixa, eu já estava vendendo outros produtos e aumentando o mix dele. E aí, naturalmente, chegou um dia que ele me chamou e disse, ah, cara, eu gostaria muito nisso que tu fosse trabalhar como um venda externa. Eu disse, não quero isso e tal. E acabou que fui fazer o teste
Com certeza me apaixonei já desde o primeiro momento e estou aí até hoje em vendas aí, porque eu sempre digo que eu sou um eterno vendedor. Mas a história começou muito cedo, como você comentou ali, eu já vendia os desenhos lá que a minha mãe já desde muito cedo fazia, ela sempre comentava que já com antes dos 10 anos eu desenhava lá e vendia para meus colegas. Depois, com 10, 12 anos, ela fazia picolé, porque o meu pai tinha um bar lá numa cachoeira, que hoje se tornou um sítio da família. E aí ela, pô, ela produzia os picolé para a gente vender lá no final de semana e durante a semana eu disse, mãe, será que por que que eu não posso vender isso aqui? Aí eu pegava minha bicicletinha, botava a caixa, ela disse, não, filho, pode ir. E lá saía eu pela rua, lá vendendo picolé lá para a comunidade. E para quê? Para poder ter meus trocados lá, para comprar minhas bicicletas já na minha aventura, que eu já gostava de descer lá os morros. Então, já desde muito cedo eu tive essa relação aí com vendas. Que legal, que bacana. Aí que nasce, né? Acho que de pequeno é que nascem essas jornadas longas de vida, profissionais e pessoais, né? Muito legal, né? Mas você não, o seu pai te influenciou de alguma forma? Meu filho, quem sabe você vai trabalhar comigo, vai vender também? Olha, quis te ensinar alguma coisa assim ou isso não aconteceu? Não, Marcelo, isso não aconteceu. Eu e o pai, vamos dizer assim, desde muito cedo, lógico, ele cobrou para a gente trabalhar, mas nunca definiu uma área ou que teria que seguir os caminhos dele. Não, não. Isso foi bem espontâneo, como eu te falo. Foi uma coisa que eu não consegui nem enxergar. E acaba que na época o meu diretor, o Oswaldo, que era o que cuidava de mim, ele que foi lá e me, pô, cara, tu tens vocação, tu tens o dom para isso e tal. E aí, quando eu fui trabalhar realmente como vendedor, que já tinha 18 para 19 anos, eu me encantei, porque, tipo assim, um vendedor hoje, Marcelo, ele tem a liberdade dele poder. O céu é o limite, né? Então, pode fazer o teu salário. Poxa, aquilo eu adorava, porque ganhava aquele, vamos dizer, aquele fixo, de repente lá na rua é rentabilizar. Então, eu corria atrás pra caramba, acordava cedo, chegava tarde. Na época, tocava junto à faculdade, aí às vezes chegava atrasado na faculdade, porque antigamente, pô, tinha que ou passar os pedidos por telefone, porque hoje não tinha essa tecnologia que a gente tem aí dos palmos e tal, é, ou tinha que passar na empresa para deixar os pedidos lá, então acabava que a rotina era muito intensa, né? Então atrapalhou um pouquinho na época da faculdade, mas graças a Deus acho que valeu a pena, assim. Foi nessa época que aí você já começou a pensar em ser empreendedor, em ter o próprio negócio? Foi mais ou menos por aí. Como é que surgiu esse assunto aí no meio dos colegas de faculdade, Denisio? Bom, Marcelo, vamos dizer, eu acho que a minha paixão pelo empreendedorismo, talvez por esse mundo de aventura, realmente era desde muito cedo, né? Mas então eu sempre tinha aquilo que eu queria ter o meu próprio negócio, né? Eu acho que essa indústria que eu trabalhei dos meus 15 até meus 21 anos, eu acho que foi uma autoescola para mim, foi uma segunda faculdade, né? Porque lá eu aprendi muitas coisas. E se olhar, vamos dizer, o negócio que eu acabei transformando era similar àquilo, vamos dizer assim, só não era de alimentos, porque lá era uma distribuidora de alimentos e a minha veio uma distribuidora de descartáveis. Por quê? Porque a gente sofria na época muito com a questão do shelf life, que era as validades dos produtos, né? E aquilo, poxa, eu via que a empresa tomava um prejuízo desgraçado. Aí eu disse, não quero nada que tenha validade. Aí a gente acabou indo para um segmento que não tinha validade, mas realmente começou, foi junto na época da faculdade, numa festinha de amigos lá, disse, poxa, vamos montar alguma coisa, vamos inventar. Aí um amigo meu disse, poxa, o que que nós poderíamos fazer? Ele era do ramo da confecção, do têxtil, e aí, putz, lá no meio da conversa, Marcelo disse assim, olha, eu estou enxergando aí que tem uma oportunidade aí no mercado para sacolas, porque a nossa região aqui era mal atendida, só tinha um cara, uma casa de embalagem que atendia, e todo mundo que precisava comprar uma sacolinha para o seu comércio, independente se era vamos dizer, uma padaria, um supermercado ou uma loja de confecção, que tinha muito aqui, tinha que se deslocar, ir lá buscar lá nessa casa de embalagem, e pegava fila, era muito complicado. Aí eu disse, olha, vamos montar uma fábrica, né? Então, no primeiro momento, a ideia era montar uma fábrica de sacolas, mas quando a gente foi realmente correr atrás, visitamos uma fábrica, uma indústria, para a gente ver o que que era uma indústria de sacola, a gente viu que nós não tínhamos dinheiro nem para começar a história, né? Porque uma extrusora era um processo muito caro e o nosso dinheiro era muito curto para começar. Então,
a gente acabou voltando, cara, meio desanimado no primeiro momento, porque o nosso projeto era produzir, né? Disse, ó, cara, já que a gente não tem o dinheiro para fabricar, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente acha alguém que produz para nós e a gente vai revender. Então a gente foi por esse caminho, até que a gente conseguiu lá em São Lugero, no sul aqui de Santa Catarina, um fornecedor que na época produzia um produto de boa qualidade. Aí, só que a gente não queria com a marca deles, a gente queria criar a nossa marca. Então, aí dentro da sala de aula mesmo, Marcelo, a gente disse, "Ô, precisamos do nome aí para uma indústria de sacola." Na época era Aí foi, vários colegas lá foram dando uma ideia, e foi indo, até que daqui a pouco lá no meio saiu esse nome Embraste, que aí muita gente até hoje me questiona, diz, mas o que significa Embraste? Cara, eu não consigo explicar porque realmente foi o nome que surgiu lá no meio vamos dizer, dentro da nossa sala de aula e eu não tenho muita explicação, mas foi o nome que a gente colocou e está aí até hoje. Uhum. Então, esse foi o Quantos início anos, aí da qu- Embraste. quantos anos tem a empresa hoje? Tá com 24 anos, Marcelo. A gente, na verdade, eu dei vamos dizer, o pontapé nas sacolas foi no ano 2000, Marcelo. Porém, vamos dizer assim, a gente, quando eu pedi e eu me desliguei lá da empresa que eu estava, e aí sim registrei, vamos dizer assim, o CNPJ e tal, e que realmente, vamos dizer que eu considero que foi a data da fundação, foi em março de 2001. Então, estamos aí com 24 anos aí de companhia. Ah, legal, muito bom, parabéns, né? Mas você entende que qual é a importância de pessoas como os teus colegas nessa história que você contou, de pessoas que nos inspiram ou nos provocam, né? Vai lá, faz, acho que você tem que fazer, você é bom nisso. Que importância tem isso, né? Tanto na vida profissional como até na vida que a gente vai falar depois ali na vida de piloto, por exemplo, né? Isso é algo assim, de fato, que se não for isso, as coisas não acontecem, ou você tem aquele ímpeto próprio, não, mesmo que eles não dissessem nada, eu ia acabar fazendo a empresa. Como é que é essa relação com as pessoas que te acompanham, te acompanharam desde lá, Deni? Bom, Marcelo, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ouvir pessoas, né? Eu adoro pessoas, eu gosto de estar conversando, eu gosto de trocar ideia. É, hoje mesmo eu recebi um amigo aqui na empresa, a gente passou aí pelo menos 2 horas aí no network de troca de informações. Então, isso para mim sempre foi muito, muito válido, né? Muito importante, né? E naquele momento da vida, eu estava junto com colegas que estavam a maioria na mesma situação que eu, todo mundo estudando, todo mundo querendo se encaixar em algo, vamos dizer, profissional, todo mundo interessado em querer construir a sua vida, construir a sua história, né? Então, numa troca de ideias foi onde que surgiu a ideia, mas tipo assim, talvez esse impulso, né, de vamos lá, até porque naquele momento eu não tinha nem dinheiro para começar esse negócio, Marcela, eu acabei usando o dinheiro de um sócio, que foi ele que tinha o capital naquele primeiro momento, porque a única coisa que eu tinha um consórcio de um golzinho lá e ainda não estava contemplado, então era a única coisa que eu ia ter para investir, né, nessa, nessa empresa. Então, com certeza foi muito válido essa ajuda dos colegas e, como te falei, até hoje eu uso muito a questão do relacionamento, de amigos, para a gente continuar, porque essas dificuldades de tu ser um gestor sozinho, como é no meu caso, vamos dizer que hoje eu não tenho mais sócios, então acaba que a tua decisão é sempre monocrática, é uma decisão difícil, então tu sempre fica naquela, será que eu vou por esse caminho, será que eu vou por aquele? Então eu sempre gosto de me aconselhar, sempre trocar de ideia com pessoas mais experientes, pessoas que já, às vezes, já passaram por esse nível de dificuldade, ou, vamos dizer assim, tiveram essa dúvida um dia se investe, vamos dizer, em determinado segmento ou em outro. Então, sempre é bom a gente fazer essa troca de ideias e, com certeza, tu erra um pouquinho menos. Não quer dizer que não erre, né? Mas talvez tu seja um pouquinho mais assertivo aí, Marcelo. Sem dúvida, muito bom. Acho que é por aí mesmo, né? Mas bom, agora entrando um pouquinho devagarinho no assunto de motocicleta, motociclismo, né? Alguém te influenciou? Estava falando de trocas, né, de conversas. Alguém te influenciou no motociclismo? Ou isso também veio desde cedo, da época de vender picolé da bicicleta lá no bairro? Como é que foi, Denise? Bom, Marcelo, eu acho que se eu fosse por o lado da influência aí nas duas rodas, talvez eu não deveria nunca nem ter entrado, porque
o que eu ganhei do meu avô foi um cavalo, cara. Então era para mim andar de cavalo e não de bicicleta ou de moto, né? Então, mas eu sempre tive as minhas bicicletas lá no bairro onde a gente morava, tinha um morro lá que era da caixa d'água. Eu já fazia rampa, caía lá quando descia. A gente sempre fez trilha já desde muito, muito moleque, né? Porém, quando eu comecei a trabalhar ali com meus 15, 16 anos, eu com 17 anos, não tinha completado bem 17, eu comprei a minha primeira DT 180. Aquela DTzinha, tanque redondo e tal. Porém, eu não podia falar para meus pais, porque Deus me livre se falasse para eles que eu tinha comprado uma moto, porque moto não pode, moto machuca, e eu acabei levando essa moto lá para o interior, deixei lá, vamos dizer, na casa de um amigo lá que tinha uma oficina, que ele também andava comigo lá nas trilhas, e os sábados à tarde a gente ia fazer trilha. Então foi assim que começou a minha história vamos dizer, nas motos, mas como eu te falei, o meu avô me deu um cavalo, e o meu negócio era, eu até gosto de rodeio, admiro, vamos dizer, o cavalo, mas acabou que quando eu vim aqui para Brusque para estudar, eu não conseguia mais cuidar dos animais, porque o cavalo tem que ter uma dedicação todos os dias, eu não tinha mais, aí acabei vendendo, e talvez o meu avô lá, o Juca Varga, foi uma decepção que eu dei para ele, foi ter vendido o cavalo e comprado uma moto. Então, Mas, vamos dizer, o mas meu era, incentivo não foi muito forte aí para mim entrar nas duas rodas, não. não, você vendeu o cavalo do vô, mas comprou um cavalo de aço, né? Pelo menos é mais ou menos próximo. Mas isso foi Foi, um Marcelo. pouco antes de você começar o negócio com sócios, né? Você comprou a DT um pouco antes, não foi? Sim, sim, sim. Foi tipo, Marcelo, vamos lá, nós estamos falando de 95, 94, né? E eu botei o negócio, foi no ano 2000 lá, né? Então foi 90 e alguma coisa ali quando eu comprei a primeira DT. E até o legal, Marcelo, só para abrir um comentário, né? Porque quando eu fui montar a empresa, poxa, eu não tinha muita coisa, não, o pouco que tinha, tive que vender para investir, inclusive meu carro, né, cara? Eu fiquei de pé. Na época eu já estava começando a namorar com a minha esposa, hoje com a Rina, e eu perguntei para ela, Rina, eu vou vender o carro, e tem algum problema aí? Final de semana não vai dar mais para a gente dar as voltinhas e tal, vai ter que. E ela, graças a Deus, sempre me apoiou e concordou em eu vender, só que teve uma coisa que eu nunca vendi, foi a minha moto. Naquela época eu já tinha uma XL, uma Saara, na verdade, era a XLona, uma Saara 350, que era para mim fazer minhas corridas, mas eu não tinha nem uma caminhonete, não tinha nada para ir para as corridas. Mas eu sempre tive meus amigos, cara, que mais vamos dizer, o relacionamento e que eles gostavam de ver eu correr, Marcelo, e eles me levavam. Na época, inicialmente era os Enduro Fim, depois veio os Veloterra, e onde eu corri por vários anos, adoro o Veloterra, corri no Rio Grande do Sul, aí o Campeonato Sul Brasileiro algumas vezes. Então foi fantástico porque quando tu fala que tu tinhas que vender o pouco que tinha, mas a moto eu não abria mão. Eu disse, não, cara, isso aqui é o meu lazer, isso aqui eu preciso dessa descarregar, vamos dizer assim, a energia no final de semana aí na minha moto, né? Então, foi o único bem aí que eu nunca abri mão, foi a minha moto. Mas que legal, sua esposa aí na época, né, apoiar desde sempre, né? Isso é muito legal. Isso aí acho que faz o homem mais forte, né, Denise? A gente ter os apoios, né, o carinho aí da família, das pessoas próximas, né? Muito legal. Mas deixa eu voltar antes da gente entrar mais a fundo aí no motociclismo, nas suas competições e tantos títulos e tantas coisas que você tem aí. Você algum dia parou para pensar se tem ou que relação tem, vamos dizer assim, a carreira de um vendedor, a vida profissional de um vendedor com a de um motociclista? Sei lá, desafios diários, você tem que meter a cara, senão não vai, você tem que, às vezes, em vez de frear, tem que acelerar. Alguma correlação você fez já, Denísio, sobre a atividade profissional do vendedor, ou a sua mesmo, não só vendedor, né? Com o motociclismo? Bom, Marcelo, tem vamos dizer, uma similaridade que eu sempre falo e comento aqui até com o meu time, né? Que às vezes muita gente me pergunta, né? "Nilson, o que que te leva a tantos anos tu competir e o que que tu... Eu tenho uma relação muito forte entre o esporte, vamos dizer, e as vendas, né? Então, que é aquela sensação daquele friozinho na barriga, vamos dizer, de tu ganhar uma corrida, de tu estar ali
quando tu vai cair um gate ou uma largada de um rally, Marcelo, aquele frio na barriga, aquela vontade de ir no banheiro, porque quem é piloto sabe que antes da largada, aqueles minutinhos ali, aquilo sempre dá de tudo, né? Todo frio na barriga, tudo passa em ti, né? Então, e as vendas, quando tu vai fechar um negócio, Marcelo, tu tá lá, porra, daquela agonia, aquele negócio, será que vai dar certo? Quando tu chega no final do mês, tu atingiu a meta, tu conseguiu tirar aquele pedido, a sensação é a mesma, Marcelo, aquele frio na barriga. Então, eu sempre comparo esses dois momentos, né? Mas se olhar, eles são muito similares. Então, para mim, eu sempre tive uma relação muito forte que a emoção, vamos dizer assim, de lá de estar ganhando uma prova ou de tu estar fechando um bom negócio, a venda, são muito similares. Eu tenho essa sensação de prazer, que eu adoro muito viver isso e toco em paralelo as duas aí. Que legal, que legal. E você falou aí das competições, né? Vamos tentar entrar um pouquinho nesse assunto. Antes de eu mostrar uma tela aqui, antes, Tavson, eu vou te chamar, tá? Não coloca ainda. Antes da gente mostrar aqui uma tela com os principais títulos que você tem nessa carreira de piloto aí, que também não acabou ainda, não concluiu, você continua competindo, continua vendendo, continua competindo, continua liderando, né? Isso é muito legal, essa atividade intensa, né? O que levou você a correr de moto? Sei que você já tinha moto, mas como é que foi? Aquela coisa de aventura, vamos ali, vai ter um negócio lá, que moto você tinha? Era a mesma moto, era uma outra moto? Bom, Marcelo, foi na época das trilhas, onde que um dia a gente estava fazendo a trilha da Raiz, lá uma trilha onde que passa por vários riachos, e um dos amigos, vamos dizer assim, me questionou assim, pô, Denise, tu anda bem pra caramba, cara, porque eu gostava às vezes de deixar todo mundo sair e depois eu ia atrás, passava um, passava outro e tal, aí a gente parou lá no para dar uma descansada lá embaixo de um bambuzeiro lá, e aí ele olhou assim pra mim, pô, por que que tu não vai competir, cara? E eu competi, cara, corrida, o que que é isso? Não, pô, cara, tu é bom, tu tem equipe, que não sei o que, tu anda bem. Eu disse, não, mas tá, aquilo ficou na minha cabeça, né? Vim embora, tal, acabou a trilha. Eu sei que deu uns meses para frente, aqui na cidade vizinha de Brusque, em Guabiruba, ia ter uma etapa de enduro, na verdade não era endurofim, era cross country, que era uma etapa do Catarinense. E aí os amigos começaram a voltar, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu acabei, peguei a minha DTzinha, na época eu já tinha mudado, era uma YZ com motor de DT. Era como se diz aí, vamos dizer, um jacaré com cobra ali, Marcelo, mas era uma DT, vamos dizer assim, com chassis YZ, né? E eu fui participar lá dessa etapa e naquele primeiro momento eu fiquei, putz, eu acho que nem entre os 10, mas aquilo foi ali, eu acho que foi o pontapé inicial, onde que mordeu a mosquinha lá da competição e dali para frente nunca mais parei não, Marcelo. E isso aí era o que? Você falou um enduro fim, cross country, uma coisa assim? Não, era uma etapa do Campeonato Catarinense de Cross Country, Marcelo. Cross Aqui country. Aham. era muito forte o Campeonato Catarinense naquela época, Sim, dava, vamos dizer assim, bastante motos, vamos dizer, o que corria na época que tinha era as DT, né, 180, as Agrale, sim, mas era sim. mais DT, né, Tá bem, tá bem. Vamos botar aqui na tela, tá? Só aquele primeira imagem ali, que tem o início da sua história de piloto, né? O pessoal está enxergando isso aí também, Denis, está enxergando isso aí na tela, né? 2001, acho que seu sim. primeira vitória, né? Campeonato Catarinense de Endorfim, é isso mesmo, né? Você já estava encarando esse Isso, negócio de maneira mais forte, né? isso, esse de Endorfim até tem uma história bem legal, sabe? Porque eu comecei o campeonato com a minha Saara, como eu falei, que era a moto que eu não abria mão dela. No meio do campeonato, eu consegui aqui com a concessionária Mega Motos, que é uma concessionária da Honda, um apoio deles, e eles me arrumaram uma Falco. E eu comecei a fazer o campeonato com essa Falco, porém, na penúltima etapa, eu quebrei o pedal de câmbio. E aí, poxa, na outra semana ia ter e eu não tinha peça tal. Na época a Falca era uma moto muito recente e eu não tinha essa peça para trocar e acabou que eu precisava de uma moto para ir para a última etapa, que ia ser lá em Capivari de Baixo, lá no lado de Tubarão.
E aí meus amigos me emprestaram uma DT 200 e eu acabei correndo na última etapa com uma DT 200. Eu tive que tirar os adesivos, porque na época eu tinha o apoio da Honda, né, para não aparecer lá que eu estava correndo de DT. Então foi legal, assim, foi marcante. E lógico, foi o meu primeiro título do Campeonato Catarinense de Endurofin. É, E, foi uma mas, história bem, bem legal. mas aí eu acho que aí já deu uma demonstração da sua expertise como vendedor, né? Porque você negociou e conseguiu convencer os amigos que te emprestassem uma moto que nem era a mesma marca da sua moto apoiada. Olha o valor do vendedor aí, né? Muito legal, né? Mas tem outras modalidades aqui também, não é, Denis? Endurofin, Veloterra, Cross Country, depois mais para frente ali Rally também, né? Essa diversidade, né? É, essa flexibilidade, eu diria assim, cara, você corre de tudo que é coisa, né? Como é que é isso aí? bom, Marcelo, eu acho que quando a gente ficou campeão ali do Endurofin, né, aí a turma, porque a Veloterra sempre, aqui na nossa região, sempre foi muito forte, né, no Rio Grande do Sul também e o Paraná, que é os três estados do Sul aí que o campeonato do Veloterra é bem disputado, né. E só que no Veloterra era um nível bem mais alto do que eu estava acostumado dentro do Endurofin, né, mas ok, como a gente ficou campeão na época da Nacional, agora o ano que vem, vamos dizer, em 2002, a gente vamos encarar o campeonato de Veloterra. A primeira etapa era em Vitomarsum, aqui indo para o oeste de Santa Catarina, Marcelo. Eu nunca me esqueço dessa etapa porque eu levei 5 voltas do primeiro colocado. Eu não era ruim, eu era muito ruim, Marcelo. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei decepcionado, porque os caras eram muito bons. Os caras tinham um Aham, motor preparado, aquilo era aham, a moto dos caras tinha suspensão, e eu fui lá com a minha Falcozona lá, mas aquilo não andava, era uma moto muito pesada, aquilo aham. trancava no chão, e os caras com DT 200 afinada, tinha, pô, era uma. Eu disse, cara, eu voltei de lá inconformado. Eu disse, cara, eu vou treinar e eu vou melhorar. Aquilo eu me dediquei, mas sabe, tu vê que eu mesmo trabalhando, às quinta-feira, final do dia, eu adiantava o meu serviço para chegar ali 3, 4 horas da tarde. Eu pegava a minha motinha, ia para uma pistinha ali, ficava até escurecer. Andava. E assim eu fiz. Sábado, treinava domingo, e aquilo foi até que levou, tipo, em menos de 2 anos, eu já estava indo para os campeonatos e já estava disputando com os caras. Já estava ali terceiro, quarto, já estava começando a brigar, já não estava mais levando volta, então já estava contente, né? É. Até que chegou um ano que um desses amigos que me dava carona, que era o Maninho, a gente voltou de uma etapa onde que a gente conseguiu disputar de igual para igual com os caras. Mas, porém, eu passava os caras no travado, nas curvinhas eu conseguia, copiava melhor o terreno, mas quando chegava nas retas, os caras iam embora, cara. Aí, pô, era motor, não tinha o que fazer. Eu sempre muito grandalhão em cima da moto, os caras às vezes menorzinho, precisava botar um pouquinho. Aí ele voltou e o meu mecânico nunca tinha ido numa corrida comigo. Esse amigo é que sempre me levava. Aí ele voltou, chegou lá e falou pro meu mecânico, só, ele falava engraçado, né, parceiro, agora nós temos que dar fazer um motorzinho pro Danny, que agora ele tá merecendo, querendo dizer que eu tinha aprendido a andar e que agora já podia fazer o motor, né? Então, a partir dali, eles começaram a preparar os meus motores e aí a gente começou e comecei a ganhar vários títulos aí no Veloterra, no Sul Brasileiro aí até o ano de 2007 foi o que eu fiquei andando. 2008 ainda, não, 2007 foi o último ano. Aí 2008, convite de um outro amigo que uma vez tinha feito os Sertões aí, mas esse cara, ele treinava junto comigo, só que ele treinava para ir para o Rally dos Sertões e eu treinava para andar no Veloterra, né? E aí ele, pô, vamos andar um dia no Rally, vamos andar, até que a gente foi em 2007, a última etapa do Campeonato Brasileiro de Rally, em Ilha Comprida. E também lá mordeu a mosquinha do rally. Eu fiz essa etapa, acabei me destacando lá, consegui naquela época, no meio já de vários nomes renomados, Juca Bala, Jean Azevedo, Zé Hélio, a turma que na época dominava o rally, e eu fiz segundo. Então, pô, voltei de lá já empolgado, né? Aí no ano seguinte foi onde que a gente se dedicou em fazer o campeonato, e dali começou a carreira de rally. Mas e como é que você estava encarando isso? Vamos dizer assim, você falou, os caras lá me deram volta no outro ano, não, agora eu vou ter que pegar eles e tal. Era um esporte para você e você era e é um empresário, né?
você enxergava isso como uma, sei lá, uma carreira paralela? Porque você não estava brincando de correr veloterra, você estava encarando de verdade, né? Sim, Marcelo, eu talvez eu tenho algo na minha vida que eu gosto, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Eu não, eu tipo assim, eu vou te ser bem sério. Eu não gosto de perder nem no para o ímpar. Isso talvez às vezes é um pouco forte, mas eu digo, então eu gosto de competir, eu gosto de ter adrenalina, de ir ali andar lado a lado. Então, quando eu fui lá naquela prova, que eu levei aquelas 5 voltas lá, eu disse, cara, eu sou muito ruim, eu não posso, eu tenho que evoluir. Então, e eu sempre gostei e me dediquei muito, porque aí, pô. Eu comecei a fazer a conta que eu saía da faculdade e eu ia para academia, Marcelo. 11 horas da noite eu ia para academia e no outro dia tinha que trabalhar. Então, mas por quê? Porque para andar de moto tinha que ter um bom preparo físico. E eu sempre odiei academia. Academia para mim era um terror. Lá puxar ferro, aquilo para mim não. Mas até isso eu me sujeitei, por quê? Porque eu precisava da academia para me andar bem de moto. Então, a dedicação eu acho que foi fundamental aí para mim fazer essa evolução na carreira nas motos aí. Claro, na carreira profissional, a mesma coisa. A sua dedicação também foi sempre assim, tanto que você tem, né, o que tem hoje, né, é o que é hoje no meio empresarial, né? Então, para você, vamos dizer assim, as duas coisas muito próximas em termos de dedicação sua, né? Para o trabalho, para a empresa, para o esporte, é mais ou menos isso. Sim, Marcelo, eu acho que talvez eu uso a mesma escrita para os dois, né? Tanto para o mundo da competição como aqui, porque são mundos de competição, né? Porque o nosso negócio também é isso, né? Todos os dias a gente tem concorrentes na rua e tu tem sempre que achar os caminhos aí para te conseguir o teu espaço, para te conquistar os teus clientes. Então, não é nada fácil, né? Não é diferente lá do que uma corrida onde que todo mundo quer ganhar lá dentro de uma pista ou dentro vamos dizer, de um track de rally, né? Então, aqui no mundo nosso dos negócios é a mesma coisa. A gente vem todo dia aqui e tem que achar alternativas, tem que criar, vamos dizer, formas da gente conseguir o nosso espaço e ganhar dos nossos concorrentes aí, os nossos pedidos aí que a gente quer estar com o nosso produto em todos os varejos, quer chegar, como que a gente vai mudar? Então tem que montar uma estratégia e ir para cima, né? Tem que atacar o tempo todo. Legal, legal. Agora enquanto o Tavson troca, tira a tela ali, deixa só nós ali, a gente segue falando um pouquinho, Dene, vamos dizer assim, de família, assim, né? Tem gente na sua família que, ou já tinha antes, quando você começou, que também curtia moto, ou começou a curtir com você, a sua esposa apoiava, né? Mas ela anda de moto também, andava já ou não? Bom, Marcelo, como eu te falei, a minha família nunca me apoiou muito, começando pelos meus pais, lógico, depois a minha esposa, até tem uma história engraçada aí no meio, porque eu tive duas namoradas, uma que é minha esposa atual e uma antes dela, né? Então, mas foi um período curto e, e eu gostava daquela menina, era fantástica e ela se dava bem, porém, ela começou a me cobrar que os sábados da tarde eu não poderia fazer minhas trilhas, era na época das trilhas ainda, né? E ela, não, nós vamos pra praia. Não, eu disse, cara, sábado à tarde eu ando de moto, né? Aí até que ela disse, não, ou escolhe, ou eu ou a moto. Infelizmente, foi a moto a escolha. Então eu sempre brinco com a minha esposa atual ainda, ela nunca me fez essa pergunta, certo? Então a gente se dá muito bem, mas ela não é amante, vamos dizer, ela nunca andou de moto, não é apaixonada pela moto, mas ela me respeita e nunca me pôs em xeque aí, vamos dizer assim, perguntando assim, ou eu a moto, e então eu acho que a gente se dá muito bem. Ela me conheceu correndo, então ela aceita, não, como falei, ela não é apaixonada por isso, não é amante, mas hoje eu tenho um apoio. Hoje eu conquistei lá aqui em casa, a gente é 3-1. Por quê? Porque acabou que a esposa ficou sozinha e os filhos vieram para meus lados, os dois. Então, Marcelo, hoje eu estou ganhando aí tudo que é quando é para ir para uma corrida, a gente sempre vai em três. Então, às vezes Que ela vai legal. junto, nos acompanha, mas então hoje o meu time está maior aí. Aham, que legal, que legal. Bom, mas agora eu quero voltar de novo, que eu deixei para trás alguma coisa sobre competições, né? Você tem uma equipe, hoje que não é mais na moto, né? É com UTVs e tal, mas isso já começou ali. Você foi também para o Rally Dakar, né, Denis? Isso eu queria entender um pouquinho. Você fez rally, competição e tal, e acabou no Dakar, né? Você é um vencedor no Dakar também, né? Mas aí você já ia com uma estrutura própria? A sua empresa ajudava a bancar isso, ou como é que foi?
Não, tipo assim, Marcelo, na minha época das motos, Marcelo, sempre foi muito financeiro, assim, foi muito curto, né? Acabou que eu, por muitos e muitos anos, desde lá do começo, foi meus amigos que me bancaram e que me ajudaram, vamos dizer, desde pagar o hotel, pagar a inscrição, foi assim por muitos anos, né? Quando a gente foi fazer o primeiro ano do Campeonato Brasileiro, foi mais ou menos por essa linha, então, alguns amigos arrumavam patrocínio daqui, ajuda dali, e eu fui tocando isso, né? Porém, vamos dizer, quando eu fiquei campeão em 2008 no Campeonato Brasileiro, aí já começou a surgir algumas portas e o Jean, vamos dizer, e o André Azevedo, que era o dono na época da equipe Petrobras, me contrataram para mim andar para eles. Então, a partir dali ficou mais fácil, porque aí eles bancavam toda essa despesa, né? Todo o subsídio de viagem. Então, ali ficou um pouco mais tranquilo para mim. Eu fiquei mais confortável, aonde que eu andei com eles até 2012, que foi a última corrida e a última. Eu acho que foi o último rally que a equipe Petrobras participou, porque a partir dali aí foi a Petrobras encerrou o contrato dela e não teve mais nenhuma equipe de rally, né? Então, e lógico, eu consegui realizar um sonho, porque fazer um Dakar, além de ser muito duro, como para nós, como piloto, o desgaste físico é muito grande, né, Marcelo? Mas também tem a questão financeira, né? Porque fazer um Dakar hoje é custo de moto, é a inscrição, é tudo muito caro, né? E na época, Marcelo, a dificuldade era para te conseguir uma vaga, né? Porque era 200 motos inscritas e deu. A ASO não permitia 201, era 200. E naquele ano, em 2011, vamos dizer que na virada de ano para 2012, que ia dar a largada, tinha 60 motos na fila de espera. E aí o Jean, vamos dizer assim, como a Petrobras sempre teve uma equipe no Dakar, foi lá e tal, poxa, mas o Denise não tem histórico, e ele sempre queria a história de levar um cara com histórico, e até então eu não tinha esse histórico, mas aí o Jean conseguiu a vaga, passou a vaga que era dele para mim, então eu larguei em 89, esse era o meu número lá no Dakar, e aí dali para frente, porque lá não tem prólogo, então tu larga pelo teu número que a ASO te dá, e geralmente pelo teu ranking do ano anterior do Dakar, né? Então, e aí eu fui galgando, fui subindo as posições lá, então pô, o Dakar realmente foi uma prova para mim que ficou, acho que serviu como lição de vida aí, Marcelo. Acho que tirei muitas, desde tu aprender a dar valor, vamos dizer assim, a pequenas coisas na vida que a gente às vezes não dá, né? Tipo um banho, um prato de comida, Marcelo, que às vezes cheguei lá, poxa, eu tive que me adaptar a uma alimentação dos franceses lá, tipo, eu não era acostumado a comer avocado, vamos dizer, abacate com carne. Pô, aquilo para mim, abacate com carne nem combinava. Abacate aqui em casa sempre servido era com doce, né? Então, teve alguns paradigmas assim que foi quebrado na minha vida e eu aprendi muito a dar valor a uma cama. Eu dormi esses 15 dias, 20 dias que a gente passou lá em barraca. Aquilo era um calorzão naquele deserto, tinha que esperar passar a meia-noite para refrescar um pouquinho para te dormir. Então, pô, foi um aprendizado gigante aí, mas eu só tenho a agradecer a Petrobras, o Jean, que na época me permitiu isso, né? Então, Pro Tavson, bota a terceira tô... imagem que tem uma moto bem no meio, assim, por favor, aqui na tela. Olha aí, Deni, essas fotos aí que você me passou, né? Fotos lindas, né? De rally, todas elas de rally, né? Eu acho que aquela pequena lá É, nas dunas é Dakar, né? sim. Mas dessas aqui, o que mais me chama a atenção, Marcelo, é essa do meio aqui, onde que tem... Eu tô saindo de um rio. Tu sabes que horas que é isso da manhã aí, Marcelo? Isso é 6 horas da manhã, a gente largou às 5h30. 6 horas da manhã, a ASO botou nós para atravessar um rio de todo tamanho. E nós tinha mais 400 quilômetros pela frente. Eu passei dentro desse rio, o meu pé, nesse dia, quando eu cheguei, caiu a sola, o couro do pé caiu, Marcelo. Porque tu imagina, eu fiquei com o pé o dia todo molhado, encharcado, dentro de uma bota, porque não seca, aquilo ficou úmido. Quando eu cheguei no final do dia, cara, o pé era todo em bolha, cara. Era Meu Deus. horrível. E os caras faziam isso de sacanagem, velho. Não queriam saber, eles queriam dificultar, fazer a prova dura. Tu imagina, nós temos que atravessar um rio às 6 horas da manhã, água gelada e tendo mais de 400 quilômetros pela frente ainda de especial. Então, realmente, o Dakar, ele exige, os caras são duros aí, para testar o ser humano ao limite, né? Mas você fez uma participação no Dakar, né? E você ficou em terceiro lugar na categoria que você estava correndo. E 24º na geral, né? Você considera isso uma vitória, Dani, ou não?
Não, com certeza. Só em terminar, né, Marcelo? Eu acho que o Dakar hoje, se a gente olhar, eu acho que, se eu não me engano, tem 6 ou 7 brasileiros aí que concluíram o Dakar, né, até hoje, né, de todos que já participaram, né, porque é muito duro, né, eles exigem por demais, né, várias vezes lá no meio do rally, tu te pensa o que a gente está fazendo lá, né, e lógico, essa colocação, Marcelo, eu vim evoluindo, porque eu larguei em 89, então, poxa, aí tu pega muita poeira, eu fui ganhando posições por vários dias, né? Eu cheguei a andar um pouquinho mais na frente, Marcelo, mas quando a gente chegou nas dunas lá do Peru, eu nunca tinha andado em dunas, né? E aquelas dunas lá são muito finas, Marcelo. Era uma duna assim que, portanto, eu tava andando entre os 20 nesse dia. No dia anterior eu tinha terminado bem a etapa, eu larguei, eu acho que em 20º, e tinha passado algumas motos. Quando a gente chegou nos trechos de duna, Marcelo, simplesmente, a primeira duna que eu peguei, tipo assim, parecia ser uma visão de ótica, assim. A duna, a moto chegou e enterrou. Em vez dela copiar o chão e subir, ela entrou. E lá, ele já foi por cima do guidão e ali já começou o primeiro tombo, né? Então, e aí eu passei muita dificuldade. Eu perdi mais de meia hora nesse dia, Marcelo, e aonde que eu estava em primeiro na categoria, vamos dizer, assim, estreantes, e acabei perdendo a minha liderança ali, aonde que eu caí para terceiro. E poderia ter ficado um pouquinho melhor, mas esse dia ali foi muito duro para mim e eu aprendi, tive uma lição gigante lá no meio desse deserto, porque chegou uma hora que eu achei que tinha terminado o rally para mim, porque a moto já tinha jogado a água toda fora, já tinha fervido. O meu camelback acabou a água. De repente vem um amigo, o Zé, passa em cima, só que ele na época andava uma equipe oficial, os Kivarna e tal, e ele parou em cima, também estava morto. Dani, queres ajuda? Olhei para ele, ele estava tão cansado quanto eu. Disse, não dá. Se nós um for ajudar o outro aqui, nós vamos. Toca a tua vida. Só que ele tinha uma moto factory, aonde que nas dunas ele colocava uma segunda, puxava o acelerador e a moto saía. A minha moto, em primeira, eu puxava a embreagem, não arrancava na duna, ela se enterrava e ficava, porque era uma rodinha original e tal. Até que de repente, Marcelo, eu vejo lá embaixo, cara. Poxa, duas motos passando, que eram os irmãos Proença, que eram dois chilenos, que era amigo nosso, e eu vi que os caras, eles não estavam acelerando as motos, eles passavam na duna, mas só copiavam assim. Aí eu disse, cara, talvez o segredo de andar na duna não é acelerar, é simplesmente tu tentar fazer a moto arrancar ela, mas sem patinar, né? Então foi ali que eu aprendi a andar em duna quando era muito fofo e a conseguir sair lá dentro daquele buraco, daquele funil que eu tava e aí sobrevivi aquele dia, mas ali eu pensei que o meu Dakar tinha terminado, faltando 3 dias lá para finalizar o Dakar, né? Então foi um dia bem duro, mas eu poderia ter ficado um pouco melhor aí nessa posição ainda, Marcelo. Que legal. E que tipo de aprendizado você traz do motociclismo, especialmente na competição, que é a sua vida, assim, né, para a sua vida empresarial? Por exemplo, né, você falou, cara, não tinha que acelerar tudo, eu tinha que arrancar e ir copiando, e aí eu venci aquele obstáculo, aquele dia. Isso naturalmente são aprendizados para nossa vida, né? Mas especialmente para tocar uma empresa, você consegue fazer alguma menção assim mais direta, Denise? Olha, Marcelo, eu sempre digo que independente em qual profissão, quando assim que você vai exercer, Marcelo, tu tem que dar o teu melhor, né? Tu não pode ir, poxa, independente se o cara vai ser diretor de uma empresa, se ele vai ser um estafeta, se ele vai varrer chão daquela empresa, mas tem que ser o melhor varridor. Se tu vai ser um diretor, tem que ser o melhor diretor, né? Então, eu acho que a dedicação porque isso não se adquire, tu não vais entrar numa profissão agora e vai ser o melhor dela de um dia para o outro, mas vai, te aprofunda, estuda, busca o conhecimento para te realmente ser o melhor, né? Vamos dizer assim, não pela questão de ganhar, mas eu acho que é tu te entregar, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, a lição fica para mim é a dedicação e dar o teu melhor sempre, né? Eu nunca larguei em nenhuma corrida para ser o segundo, Marcelo. Eu largo para ganhar, mas mais perdido que ganhei, porque nenhum competidor vai conseguir ganhar todas, né? Então, a gente acaba que no decorrer da nossa carreira, tu sempre mais perde do que ganha. Mas eu nunca larguei com a cabeça de perder uma corrida. Eu largo sempre para ganhar.
mas muitas vezes os adversários são melhores e ganham. Então, mas eu me dedico o máximo para dar o meu melhor sempre. Legal, muito bom. A gente não vai ter tempo, Denísio, de falar sobre a sua outra etapa da vida de piloto, que é nas quatro rodas, né? Nos UTVs, nos carros e tal, que Ah, é legal. outra trajetória vencedora, muito lindo de ver. Parabéns aí. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Então eu queria ainda concentrar aqui nas motos um pouquinho, que a gente está terminando. O que significa moto para você na sua vida? O que significou que te trouxe até onde você chegou nas vitórias, no Dakar e depois aí passou para carros, né? O que significa moto para você? Marcelo, moto é uma paixão, cara. É algo que mexe comigo até hoje. A minha esposa até ela começa, ela fica braba às vezes porque talvez vocês vão até começar a rir, né? Mas se eu estou assistindo uma etapa de uma corrida, que seja o Campeonato Brasileiro de Motocross, que seja um AMA, que seja uma prova que eu gosto de assistir e acompanhar, e vamos dizer assim, eu me empolgo, que tem uma disputa, meu coração, quando termina, eu sou. Vamos dizer assim, o meu coração começa a acelerar e eu acabo me empolgando e aquilo me sobe adrenalina, porque se é tarde da noite, às vezes eu tenho dificuldade até para dormir. Então, essa paixão por moto é até hoje, mas é lógico que a idade chega, Marcelo, então não dá para ti também ficar competindo, vamos dizer assim, em alta performance, vamos dizer, em alto rendimento com a idade chegando. Então, hoje eu uso a moto, continuo andando, mas para me divertir, voltei a fazer trilha com os amigos. Então, hoje é realmente a moto para mim é uma paixão, porém eu respeito ela porque as motos evoluíram muito também, né, Marcelo? Isso é outro fator que na minha época eram as motos carburadas, hoje as motos são tudo gestadas, então as velocidades estão muito maior, né? Então a gente tem que respeitar elas também, mas é uma grande paixão e uma eterna paixão minha. Legal. Denise, para ir a gente fechando aqui, se você tivesse que escolher hoje, né, agora, sim, o sucesso profissional ou o sucesso no motociclismo? Putz, pergunta difícil, hein, Marcelo? A nossa carreira é difícil, né, Denise? Ah, Pode bom, ser duas Marcelo, coisas, não tem problema. eu sou apaixonado, como eu te falei, eu sinto essa emoção, essa adrenalina, vamos dizer, nos dois. Então, eu acabo não tomando partido, mas é lógico que as motos é onde que eu ali extravaso, vamos dizer assim. Então, as motos é prazer, é lazer, né? Então, é diferente que aqui acaba ter adrenalina assim dos negócios, mas a gente sabe como é duro hoje ser empreendedor nesse nosso país. Então, poxa, aqui vem os incômodos. Então, lá eu uso como a minha válvula de escape. Lá é, vamos dizer assim, a moto sempre foi o momento onde que eu relaxo, né? Então, se mandar escolher, lógico que eu prefiro, se eu pudesse ter uma opção de ter sucesso financeiro também só correndo de moto, eu teria escolhido 100% só a moto, né? Mas ser hoje, tu ter uma independência financeira no esporte, sabes que é para poucos e é muito difícil essa carreira, né? Mas você iria de novo, por exemplo, para o Dakar, sabendo daquele buraco lá, sabendo da duna, sabendo que indo com uma moto que você foi naquela ocasião, que não era uma moto de fábrica, são dificuldades que a gente também Olha, encontra no motociclismo, né? com certeza, né? Eu até conversando com outros colegas que fizeram Dakar também, né? E a sensação deles foi muito igual à minha. Quando a gente termina, Marcelo, a gente diz que nunca mais volta naquilo lá. Você nunca mais bota os pés nisso aqui. Beleza. Passou 2 meses, Marcelo. Tu já tá louco para fazer inscrição de novo pro outro. É engraçado, cara. Não é à toa que eu, em 2012, corri. Em 2013, eu fui acompanhar. Peguei uma moto na época, vamos dizer, uma Big Trail e fui acompanhar o Dakar, porque não tinha mais equipe para mim ir e tal, mas eu fui lá acompanhar e fiquei lá vários dias acompanhando o Dakar, por quê? Porque tu forma um ciclo de amizade e tal, Claro, e claro. a adrenalina sobe, né? Então, realmente o Dakar, no primeiro momento, tu disse que tu não volta pelo sofrimento físico, mas depois, pô, as memórias falam mais alto e tu queres voltar sim.
Ah, maravilha, maravilha. Muito bom, Denísio, muito bom papo. Adorei falar contigo aí, conversar um pouco, né? Só um pouco sobre tanta história, tanta coisa legal que a gente podia estar conversando, mas infelizmente o tempo ele é reduzido aí. Mas eu te agradeço imensamente aí e bom, e quem sabe numa outra ocasião a gente volta a falar mais, falar também das outras competições, tá bom? Ok, Marcelo, eu agradeço aí, obrigado pelo convite mais uma vez, cara. É um prazer aí poder estar compartilhando com vocês as nossas histórias e as minhas paixões aí, que são as duas aí, vender e competir. Maravilha. Obrigado, Denise. Um grande abraço aí, Ok, pessoal. um Ficamos por abraço aí para aqui. todo mundo. Tchau, tchau. Gente, obrigado, obrigado aos nossos parceiros aí. Tamo junto, até a próxima.